Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja conosco. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, derrame sobre nós a graça dele, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. Conselho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Que conselho maravilhoso! Confiar no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Você procure conhecer as Escrituras Sagradas. Conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecer a pessoa de Deus, a imensidão do amor de Deus, a grandeza dele, o poder dele, o cuidado dele para conosco. E conhecendo esta verdade, aí você vai poder descansar, entregar a sua vida, o seu caminho, reconhecendo que Ele, estando, decidindo por você, o melhor vai acontecer na sua vida. Fuja do mal. Temer a Deus é você temer que você se afaste dele, porque ele não se afasta de você. Deus continua sendo Deus no mesmo lugar, sempre disposto a nos salvar. Nós é que temos uma tendência pela carne, temos uma tendência de sair da presença dele. E quando você sai da presença dele, você sai da proteção e da graça dele. Tema isso. Tenha medo disso acontecer na sua vida, porque é fatal. Tema isso. Afaste-se do mal e reconheça ele como seu único Senhor e Salvador. Não se estribe no seu próprio entendimento, nas coisas que você estudou, nos livros que o mundo ensinou que era célula, o que é isso, o que é aquilo, o que é o cimento, o que é a lâmpada, a energia elétrica, ou o conhecimento do corpo humano, o médico, ou as pessoas que têm a sua profissão na área da saúde, todos eles, que não venham a pensar que tudo se resume naquilo que você, medíocre, de forma medíocre, aprendeu. Só aquele conhecimento do corpo humano. Aí você acha então que aí já é o suficiente, você não precisa conhecer o autor de sua vida, aquele que faz você existir. Porque eu acho que tá uma área que eu acho que deveriam ser todos só andar de joelhos
e viverem dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Sabe por quê? Porque eles, quando estudam o corpo humano, eles veem a perfeição do corpo humano. Eles sabem que não é um acaso, uma mera explosão que faz um corpo humano existir e de uma forma tão perfeita. E mais, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham na área médica, eles presenciam muito a ocasião que o espírito sai do corpo. Eles vivenciam isso. Eles veem constantemente isso acontecer. Eles sabem que o conhecimento deles, por maior que seja, chega a um ponto que não serve para nada. A única coisa que resta é chamar os familiares e informar. Eu não tenho mais o que fazer. Infelizmente, essa pessoa chegou a óbito. Só isso que o médico tem a fazer. Só isso que o enfermeiro tem a fazer. Que aquela pessoa que está ali, tratando daquele corpo, entende que chega um momento que aquele corpo simplesmente não responde mais a nada. Eles dizem assim, ausência de sinais vitais. A vida daquele corpo terminou ali. E mesmo que fizesse o que fizesse, que fosse a medicina mais avançada do mundo, os cientistas mas não conseguem trazer de volta aquele espírito que fazia aquela pessoa falar, pensar, chorar, rir, viver. Então, eu acho que essa área é a área que deveria ter mais pessoas crentes em Deus. Acreditando mesmo, peraí, eu vi, a pessoa estava falando comigo, e agora eu já lutei, já bati, já balancei, e não passa de uma coisa, uma veste mesmo, é uma veste. Do jeito que você pega um vestido, esse vestido, ele só tem, olha, esse aqui só tá aqui em pezinho, essa blusa, porque eu tô aqui, tá me vestindo, né? Tá entendendo? Quando eu tiro ela do meu corpo, ela fica imóvel. Ela não se mexe. Se ela se mexer, você sai correndo. Tá entendendo? Então, a mesma coisa é essa veste aqui. Ela é muito perfeita para ter sido um acaso. Ponto. A outra coisa. Porque, de repente, num determinado momento, ela para. Tchum. Não responde mais. Então, não se estribe no seu próprio conhecimento. Entenda que há muita coisa que você precisa aprender. O que é se estribar? É você se apoiar naquilo. É naquilo que você se apoia. É aquilo que responde às suas perguntas. Aí você fica tentando se estribar naquilo que você conhece. Mas você sabe que você vai chegar ao ponto que o seu conhecimento não vai adiantar de nada. Eu sei. Em tudo é assim. Ah, eu tenho um conhecimento de alguma coisa. Um conhecimento jurídico, um conhecimento do que me formei. Certo? Sabe o que eu descobri? Que tudo que eu conheci até hoje, na formação que eu fiz, na pós-graduação, simplesmente não somou em nada no mais importante da minha vida. A minha vida como ser humano,
a minha vida espiritual, o meu relacionamento com a minha família. Em nada, pelo contrário, em algumas vezes atrapalhou. Eu estava tão empolgada só estudando que eu deixei algumas vezes de abraçar as pessoas que eu tanto amo. Um filho, uma filha. Eu deixei de dar atenção a eles, porque eu estava muito preocupada com os livros. Eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender. Foi bom. Foi bom. Eu aprendi. Mas o que eu quero dizer é que em nada esse conhecimento científico, em nada somou na minha vida espiritual e no meu relacionamento com as pessoas que eu amo. No amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesma, tudo aquilo que eu aprendi, cientificamente falando, não me serve. Hoje, não me serve. Só me serve para atender necessidade fisiológica, comer o alimento, para servir aquela pessoa que Deus me avisa, porque Ele avisa, viu? Às vezes a pessoa nem está se lembrando de mim, mas o Espírito Santo me lembra da pessoa. Aí para isso serviu, isso que eu estudei, o concurso que eu passei, pronto, serviu para isso. Está servindo para isso. Mas só que isso é passageiro. Essa pessoa que eu estou ajudando, ela vai deixar de precisar um dia. Esse dinheiro que eu estou recebendo, um dia, mesmo que seja estável, não sei o que todo mundo fala, mas um dia pode não ter. Nessa pandemia, nós fomos ameaçados disso. Disseram, olha, o salário não vai sair. Se prepare que não vai mais ter salário. Porque vai parar o mundo. E agora não vai ter mais salário. Aí eu só fiz me ajoelhar e pedir, Senhor, não deixe faltar o pão de cada dia para nenhum de nós. Derrama sobre a terra o teu poder. Derrama o teu maná, Senhor. Faz um milagre, mas não deixa ninguém passar fome. Não deixa. O Senhor sabe as pessoas que estão precisando do nosso salário. Então, tome conta, Pai, dessas famílias e nos ajude. Não atrasou um mês. A pandemia todinha. Para a honra e glória dEle. Eu não me estribo no salário. Eu me estribo nele que providenciou. Foi durante a pandemia que uma irmã no grupo das mulheres de oração, aleluia, que ela mandou uma foto de muitos peixes. Muitos peixes. E ela disse, o meu filho, que estava desempregado por causa da pandemia, foi pescar. E olha o que ele encontrou, irmãs. Muitos peixes. Muitos. Para ter que vender, congelar, que guardar, que fazer isso, espalhar, dar a quem precisa. Tudo isso veio dele. Dele. Ele providenciou de tal forma, irmãos, que graças a Deus não me faltou nada. Nada. E eu não deixei de ajudar nenhuma vez aquelas pessoas que a gente já ajudava. Então, Deus, quando Ele nos dá a mais, entenda, não é para acumular. Sabe aquele programa que tem os acumuladores? Tem gente que para entrar na própria casa fica subindo na montanha de lixos.
coisa mais triste do mundo, que é o transtorno que dá na mente da pessoa. A mesma coisa é você acumular um monte de dinheiro no banco, tendo tanta gente precisando. Não vai faltar para você, não. Quanto mais você der, com desprendimento, não é querendo para poder vir, não. Eu quero juros, não. Quanto mais você servir a Deus, dando aquilo que você tem sobrando, mais Deus vai lhe dar. Mesmo se você tá nem pensando em receber. É desse jeito que Deus faz. Chega, eu tomo um susto quando eu vejo. Eu digo, multiplicou. É Ele fazendo. Não é para multiplicar, para eu ficar vaidosa. Multiplicou. Agora eu tô. Não. Então agora eu tenho que procurar saber quem mais precisa. Porque é assim que Deus quer. Que nós devemos servir a Deus. Nós devemos ser úteis no reino de Deus. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos, sobre aqueles que não acreditam nem que Ele existe. Ele continua sendo Deus e reina e tem o controle, inclusive, sobre a vida dessa pessoa que pensa que Ele não existe. Inclusive, essa pessoa sabe que não é semente e que um dia realmente vai sair do corpo. Esse corpo vai ter que ser sepultado. Que Deus chegue na vida dessa pessoa que não crê nele, com amor e com misericórdia. É assim que nós devemos orar pelas pessoas que querem negar o Senhor para justificar o seu pecado. É melhor negar a existência dele na cabeça da pessoa. Olha a ilusão. Ora, se você nega o Senhor, é mesmo que você sabe que tem uma goteira e você simplesmente disfarça, faz de conta que aquela goteira não existe. Pega uma bacia bem grande, coloca no teto, amarra e faz de conta que ela não existe. A goteira. Um belo dia, por maior que seja essa bacia, vai começar a transbordar a bacia. Aí você vai entender que a goteira existe. É a mesma coisa que a pessoa que nega a Deus. Tem um dia que você vai ter que se deparar com ele. Ou então com um cabinha que gosta de fazer surpresa. Surpresa! E a pessoa, eita, tô no inferno. Aí já é tarde. Então, não se estribe no seu próprio entendimento. Porque tem limite ele. E por mais que você entenda, chega um ponto que foge ao seu controle. Chega um ponto que você, com todo o seu conhecimento e com todos os seus recursos e com todo o seu dinheiro, bens, não sei o que mais lá, você não evita. Aquele fato foge ao seu controle. Quando foge ao seu controle, tenha calma. Está no controle dele. Ele sabe exatamente como resolver. O nosso Criador tem solução para tudo. Tudo. Tudo ele resolve. Descansa o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não é sem, pronto, eu não quero conhecer a verdade, agora o povo quer que eu acredite em Deus. Pronto, eu acredito em Deus. Não acredite assim, não. Você tem que pôr a prova, você tem que ir lá, leia, estude, deixe de preguiça. Conheça. Você precisa conhecer para confiar. Conheça. Se bem que eu não conheço Deus só pela palavra.
Eu conheço Deus quando Ele chega para mim e faz o sobrenatural, o imprevisível, o que ninguém acredita, Ele vai e faz. Essa foi aquilo que ninguém espera. Aí Ele faz. Ele já fez tanto na minha vida, com certeza na sua. Se você parar para pensar nas coisas que você já viveu, você vai dizer: aquela situação, eu só consegui superá-la porque veio o sobrenatural de Deus. Porque era impossível. Mas quando eu pedi o socorro de Deus, Ele fez. Então eu conheço o Senhor não só de ouvir falar e não só da palavra, que é valiosíssima. Mas eu conheço Ele de senti-lo em minha vida, de experimentar, de ter experiências com Deus. E com certeza, se eu tive, quanto mais você. Com certeza você já teve. Com certeza você já teve. Lembre dela, desta experiência, ou delas, destas muitas experiências, quando você estiver abalado. Mas não se estribe no seu conhecimento. Senão você se perde. Perece. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça a mão de Deus, o agir de Deus, até no momento de aflição e de dor. Porque Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina. Ele nos dá conhecimento através de lições e às vezes dolorosas. Pega a orelha e roda. Dói. Mas é por amor. Permitiu a pandemia por amor, para nos salvar. Creia você ou não, mas em 2019, o Senhor me revelou que ia recolher alguns milhares. E Ele falou com tanto amor. Ali havia necessidade para nos salvar, para nos tirar do engano, das distrações do mundo. Ele nos ama. Vamos reconhecer Ele em todas as coisas. Tem gente que diz, como é? E amaldiçoa o vírus e não sei o quê. Como é que tem gente que diz que a pandemia foi para o nosso bem? Como é que a pessoa fala uma coisa dessa? É porque a pessoa está só na carne. Aí imagina que a pandemia foi para o nosso mal. Mas na hora que você olha para o céu, aí você entende. Em toda a sua vida, eu nos meus 60 anos, não tinha presenciado nenhum ano que não houvesse a festa da carne demoníaca, a festa da morte. E tinha uma prévia agora que estavam fazendo, que era o Carnatal. Próximo do aniversário de Cristo, que nós comemoramos, que comemoramos uma festa santa, próximo do dia que nós paramos para lembrar que Deus nos deu um grande presente, o seu Filho. A boa nova foi essa, o Salvador de toda a humanidade, que pagou o preço dos nossos pecados. Aí, neste tempo, inventavam o Natal, que é uma prévia da morte. Aí, sabe como era o nome antigamente? Mortalha, a roupa que eles vestiam. Você comprou sua mortalha? Aí o abestalhado fazia, comprei, já comprei, para garantir
que eu vou pro inferno. Eu comprei minha mortalha já e comprei a de fulano, fulano e fulano. Aí a mãe desnaturada, já comprei a mortalha dos meus filhos. As mortalhas já estão tudo guardadinhas lá. Aí ficou uma coisa tão evidente que Satanás disse, não, vamos mudar o nome, chamar de mortalha não. Vamos chamar de Abadá. Vamos chamar de Abadá. Com as mortalhas. Mas o nome certo é mortalha. Porque é festa da morte. É nela que a pessoa vai mesmo para a morte. Não pode mudar o nome. Tem que dizer o nome certo. É mortalha. E alguma vez vocês viram, antes da pandemia, não ter carnaval? Me diga. Porque eu não lembro. Nos meus 60 anos, eu não lembro de um ano que não tenha tido carnaval. Tenha carnaval. Mas agora, para a honra e glória do nosso Senhor, não vai ter carnaval, não. O ano passado, fizeram uma coisa tão... A arte cultural do nosso país, a cultura, eles criaram, pegaram atores e colocaram um se passando por nosso Salvador e o outro se passando pelo demônio, chicoteando o nosso Senhor. Esta era a arte cultural. Mas tá vazio. Tá vazio lá. Não vai ter carnaval, não. Porque Deus é Deus. E com Ele não se brinca. Não se brinca com Deus. Eu não estou dizendo que eu não sinto quando eu ouço a quantidade de pessoas morrendo na pandemia. Me angustia profundamente. Eu fico muito triste quando eu sei que alguém partiu, mas não é porque a pessoa foi para a glória, não. Porque quem vai para a glória, quem é recolhido para o Pai, está em festa com Deus no céu. Mas é a dor de saber quem fica sofrendo, chorando a dor, a saudade daquela pessoa que amava tanto e que partiu. Será possível que o mundo não aprendeu que Deus existe e que não se brinca com Ele? Não se brinca com o Criador. Não vai ter carnaval, não. Graças a Deus. A festa da morte não vai acontecer. Oh, meu Deus. Que misericórdia a tua, Senhor, que nos permite passar por esse estreito para que a gente acorde. Estava indo todo mundo para o inferno sem nem perceber. Era assim que estava o mundo. E olhe como é grande a misericórdia dele. Diz com tanto amor, eu fui acordando com ele falando isso. Vou recolher alguns milhares. E era como ele dizendo que é necessário. Necessário. E ele falou sobre crianças. Levantar crianças, fazer crianças falarem. Sabe por quê, minha gente? Precisa de criança falar? Porque os adultos não estão falando do amor de Deus para as crianças. E elas simplesmente estão brotando no espírito e falando. Eu tenho salvo um vídeo de uma criança. A coisa mais linda, essa criança. Cantando Espírito de Deus, Espírito de Deus.
e dizendo, gente, bem magrinha, chega, ela pulava. Gente, Jesus está voltando. Acordem. Nós sabemos que o anticristo já está agindo. Nós temos que estar alertas, voltados para o Senhor, apoiados nele e não em nós. Porque nós não vamos conseguir. Nós ficamos instáveis quando nós nos apoiamos em nós mesmos, no nosso conhecimento. Ficamos vulneráveis para Satanás, à mercê do adversário, porque estamos longe da graça. A graça, o Senhor continua no mesmo lugar, nós que nos afastamos dele, ficamos longe da graça. Aí como é que nós vamos conseguir chegar novamente à graça? Nos arrependendo dos nossos pecados, orando uns pelos outros, clamando a Deus pelo perdão dos nossos pecados, pedindo a Deus que nos proteja para não cairmos em tentações. Oração, oração. Orem a oração que Jesus nos ensinou e orem, conversem com Deus. Não é para repetir não sei quantas vezes a mesma palavra. Assim você está recitando. Você tem que conversar com Deus. Conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Daniel parava 3 vezes por dia para conversar com Deus. Ai, peraí, é porque ele era desocupado? Ele estava aposentado? Ou ele estava... Não. Ele trabalhava e muito. Muito. Ele era o terceiro dos 3 presidentes. Tinha 3 presidentes na Babilônia, que o rei só confiava aos 3 presidentes. Ele era um daqueles homens. Ele tinha muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Ele tinha muitos afazeres, mas ele priorizava o que deveria priorizar. O Senhor. E aí foi quando os 2, porque tinham 3, né? Os 2 presidentes resolveram derrubar Daniel, porque estavam ouvindo do rei Dario, que o rei Dario, ouviu que o rei Dario estava comentando que Daniel, ele se sobressaía nos 3. Aí eles disseram, a gente tem que encontrar um ponto fraco em Daniel. Vamos procurar um defeito nele. Ah, já sei. Vamos criar um defeito nele. Porque quando que oração é defeito? Vamos fazer um decreto, fizeram um decreto, onde durante, parece que era 30 dias, ninguém podia orar para ninguém, a não ser tudo que quisesse se dirigir, tinha que ser para o rei Dario. E o rei Dario, fazendo como muita gente faz, aquelas pessoas que têm que assinar, tipo assim, juiz que deixa que o seu auxiliar que faça, os assessores dele que façam as sentenças e ele com os olhos fechados assina. Não tem gente que faz isso? Tem, viu? Aí o que que acontece? Dario assinou esse decreto. Assinou a sentença para matar Daniel sem perceber, porque ele sabia que Daniel era importante ali. Daniel se sobressaía. Daniel era uma bênção no reino dele. E ele tinha percebido isso. E ele valorizava Daniel. Então jamais ele iria assinar se ele tivesse lido. E ele vai e assina o decreto e sela o decreto sem ler. O que que aconteceu? Os 2 bonzinhos que queriam destruir Daniel ficaram pastorando, foram vigiar Daniel. E facilmente eles encontraram Daniel orando,
3 vezes por dia, Daniel não queria nem saber. Mesmo com o decreto de Daniel adorando a Deus. E nós que podemos adorá-lo, não buscamos o Senhor como devemos. E Daniel ali, ele sabia o preço que ele ia pagar. Mas ele foi lá conversar com o pai. Para ele, era a coisa mais importante que ele tinha que fazer ali. E ele foi falar com Deus. E aí prenderam ele e jogaram ele na cova dos leões. Mas quem disse que um homem de Deus vai morrer antes da hora? Quem disse que Deus não está no governo de todas as coisas? Quem disse? Daniel passou a noite na cova dos leões. E os leões não tocaram em Daniel. Porque Deus o guardou. Olha o poder da oração. E Daniel saiu dali com muito mais respeito do rei. Porque o rei ainda gritou: por acaso, Daniel, o teu Deus te livrou? Triste, nem dormiu, nem jantou o rei. Passou a noite em claro. Ia perder um grande homem que só fazia o bem no reino dele. Mas aí, para a surpresa do rei, Daniel grita lá de dentro: vive, ó rei, tô vivo, vivinho da Silva. Deus não encontrou culpa em mim. E me guardou, me livrou dos leões. E aí, tiraram Daniel e o rei disse: quer saber de uma coisa? Os que fizeram essa armadilha para Daniel, esse decreto, vão agora lá para a cova dos leões. Quando eles foram lançados na cova, os invejosos foram lançados na cova, não deu para bater no chão da cova, não. Os leões pegaram. Ou seja, os leões não estavam doentes. Estavam com saúde, doidos para comer Daniel, mas não puderam comer Daniel. Agora foi liberado para comer os invejosos. Olha o poder da oração. Ali, Deus livrou Daniel não só da cova dos leões, mas dos adversários que queriam a sua morte. Deus livrou Daniel daqueles inimigos que estavam à espreita, tentando destruir a vida de Daniel. Daniel foi protegido por Deus sua vida inteira. Teve uma vida cheia da graça de Deus, porque orava. Então, nós devemos nos apoiar em Deus. Como? Aprendendo a palavra de Deus, aprendendo, tendo conhecimento dessa verdade, orando. Agora sim, quando você conhece, você vai conversar com quem você conhece. Você primeiro precisa conhecer a Deus, através da bússola que nos leva para a vida eterna, a palavra viva de Deus. Você conhecendo a pessoa de Deus, aí você vai orar, conversar com Deus, sabendo que Ele te ouve. Ele te ouve. Ele está ouvindo suas orações e enxugando as suas lágrimas. Ele nos ouve. Ele é maravilhoso. E o que nós devemos fazer? Quando conhecemos a Deus, quando conversamos com Deus em oração, devemos fazer o que Ele quer que façamos. Devemos obedecer. É natural, é uma consequência natural. Quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, aquele que você tanto ama, você diz: não, não vou fazer não. Não vou nada.
Não tenho nem vontade, eu não quero desagradar o Espírito Santo de Deus. E no deslize, numa queda, imediatamente você se levanta, porque o Espírito Santo lembra você. E você, epa, quase que eu caía. E mesmo que você caia e você se suje, ele tem misericórdia e está do mesmo jeito esperando você com a mão estendida para te abraçar quando você voltar para ele. Pedir perdão a Deus, porque nós pecamos. Mas nós devemos nos arrepender daquilo que fizemos e devemos nos reconciliar logo com Deus. É assim. E quando você obedece ao Deus que você conheceu através da palavra e que passou a conversar com ele diariamente, de preferência 3 vezes ao dia, nós alimentamos o nosso corpo no mínimo 3 vezes ao dia. É necessário. Não é? Pois assim que sejamos em oração, entrar na presença do Senhor. É importante para alimentar o nosso espírito e nos fortalecer. E assim, obedecendo, nós vamos servi-lo. Como? Ele disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai a palavra de Deus, a palavra que diz a verdade para você, a verdade que liberta. Você entender que você não precisa andar na escravidão do pecado, porque ele já pagou o preço. Basta que você volte-se para ele, peça o socorro dele, que ele vai te dar forças para você não pecar e para você obedecer. E você obedecendo, vai ao mundo e fala desta verdade ao próximo, da forma que você puder. Se você não puder sair do lugar, estiver impossibilitado de sair da cadeira, mas você pega um telefone, dá uma palavra para alguém, lê, pede uma Bíblia, lê a palavra de Deus e começa a falar dessa palavra para outras pessoas no telefone. Fulano, não tem telefone não, grite. Jesus é bom. E ele existe e existe. Olhe, procure na Bíblia. Eu tenho uma aqui, eu não posso deixar aí não, que eu não posso andar. Mas você pode vir aqui, por favor? Vem aqui, que eu quero te falar do amor de Deus. Esse é o servir. Essa é uma das formas de servir a Deus. Mas nós podemos também servir a Deus saindo do lugar e indo até aquela pessoa que precisa e levando uma palavra de vida para ela. E quando ela precisar de um alimento, leve também um alimento. Aí ela está precisando de uma roupa, leve uma roupa que não seja rasgada. Entendeu? E o alimento, leve aquele alimento que você gosta de comer. É bom. Aí leve também uma rede. É importante você levar a rede. Você dá o alimento para ver se a pessoa consegue pelo menos segurar na rede. Porque tem gente que diz, pronto, essa pessoa está aqui, se eu der esse pão para ela, ela não vai mais querer trabalhar, vai querer vir pegar o pão. Não, criatura, dê o pão e dê a rede. Ajude a pessoa, realmente a pessoa produzir. Faça isso. Ajude aquela pessoa a sair daquela situação. Ajude. Sirva. É isso que o Senhor está nos chamando hoje. Nós devemos estar a serviço do Pai. Amém? É até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu te agradeço pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada, meu Deus, pelo perdão. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor. O teu amor nos constrange a abandonarmos o pecado.
O teu amor nos fortalece para que não venhamos a nos estribar com o nosso entendimento, mas nos fortalece espiritualmente ao ponto de entendermos que nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, derrama sobre nós a tua misericórdia. Nós dependemos de ti. Perdoa a multidão dos nossos pecados. E aviva os nossos corações, Senhor. Aviva os nossos corações. Endireita as nossas veredas, Pai. Nos fortalece, Pai, para que venhamos a andar conforme a tua vontade, a obedecer os teus preceitos tão maravilhosos que nos conduz para a vida. Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Muito mais de ti e menos de mim. É o que eu te peço, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um hino que ele tem essa passagem e Deus está tocando no meu coração para arranhá-lo. Me perdoe o cantor, mas eu tenho que dizer do jeito que Deus quer. Diz assim: mais de ti, Senhor, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. É muito lindo esse hino. Esse hino é muito importante você entendê-lo. O nosso problema é que nós queremos nos estribar, nos apoiar no nosso conhecimento e não vamos a lugar nenhum com ele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. E tem outra passagem que diz, e não se estribe, em outra versão da Bíblia, que quer dizer a mesma coisa. Na minha diz, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, tema ficar longe dele e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo. Nós precisamos do remédio que vem do alto e refrigério para os nossos ossos. Amém? Reflitam nesta mensagem. Reflitam no que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Amém.